A situação desse governo tá tão ruim que nem os próprios ministros do Lula, os ministros ali mais próximos, os principais, os ministros-chave estão aguentando tanta destruição e tanta besteira. Primeiro, vamos falar do Haddad. O Haddad tenta de todas as formas conter os gastos, mas simplesmente não consegue. Quanto mais ele tenta conter gastos, mais o Lula gasta. E aí, o resultado disso, ontem mesmo, foi essa aqui, ó. Dólar se aproxima de 5,80 depois de falas do Haddad. Haddad, seguindo as orientações do Lula, fala que não vai ter corte de gastos, ou quando ele fala, ele não sabe explicar isso daí. O mercado internacional e até mesmo os investidores nacionais estão percebendo que o gasto do governo está exorbitante, gastando muito mais do que arrecada. Isso é a fórmula para uma explosão econômica, no sentido de destruição, não explosão no bom sentido. É a fórmula do colapso econômico. É um governo que gasta mais do que arrecada, faz um rombo fiscal, acaba tendo que aumentar tributos, impostos e juros, e isso faz com que o investimento vá embora. E aí o Haddad fala algumas besteiras, tenta rebolar na frente da imprensa, sai super ruim e o dólar sobe. Depois disso nós temos o Padilha, que depois do resultado das eleições, que foi terrível para o PT, disse o seguinte: PT ainda não saiu do Z4, no sentido assim, ele está em zona de rebaixamento, o PT foi muito mal nessas eleições e teve uma resposta muito ríspida da atual presidente do PT, que é a Gleisi Hoffmann, por enquanto, né? Porque o STF já liberou o Zé Dirceu para o Zé Dirceu voltar à presidência do PT. Foi muito perfeito o timing, né? Logo depois das eleições, Lula demonstra extremo descontentamento com a Gleisi Hoffmann e aí, alguns dias depois, o STF anula completamente as condenações do Zé Dirceu, que agora vai voltar como presidente do PT. Mas aqui vem a melhor parte de todas. Esse aqui é o ministro do Trabalho e do Emprego. Idiotice, né? Trabalho e emprego. Mas vamos lá. Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ameaça demissão se Lula cortar gastos trabalhistas. Então, olha só, ele ameaça se demitir se o Lula cortar gastos. O papo que está tendo dentro do governo é que eles vão ter que cortar gastos justamente do ministério do Luiz Marinho. Só que o Luiz Marinho nem foi convidado para essa conversa, ele nem ficou sabendo, só informaram para ele. E aí ele, revoltado, vai e solta essa, né? Luiz Marinho declara que nunca foi consultado sobre mudanças no seguro-desemprego e na multa do FGTS, que foi aquela tentativa do Lula de roubar o FGTS, né? Usar o dinheiro do FGTS como se fosse dinheiro deles, não é dinheiro do trabalhador, assim como alterar a legislação, a fórmula da multa de desemprego, diminuindo os meses que se paga a multa de desemprego. E aí, o Luiz Marinho depois aparece nessa entrevista falando, antes, se prometia picanha, cervejinha. Daí a picanha virou pé de galinha. E agora, olha o que virou o alface. Olha o nível que chegou esse pessoal. Deveria ser estudado melhor como reduzir os juros controlando a inflação. Aqui ele tá jogando a bomba para cima do Haddad, tá? Já falei aqui. Quando você tem determinado segmento com preços acelerando, como que você desacelera esse processo? Como? É aumentando a oferta. Mas peraí, para você aumentar a oferta, o custo de produção tem que diminuir. Você concorda comigo? Se o custo de produção diminui, as pessoas produzem mais. Como é que você vai aumentar a oferta? Olha a besteira que ele fala, tá? Ou então, melhor ainda, você quer diminuir o preço? Diminui os impostos e os tributos. A regra da oferta e procura também regula preço. Então isso eu acho que é um processo para a sociedade, inclusive, refletir, né? E muitas vezes, as próprias imprensa, às vezes falam, olha, tal coisa está cara, substitui por outra. Tá tudo caro. Gasolina tá caro, picanha tá caro, cerveja tá caro, luz tá caro, água tá caro, passagem de avião tá caro, tá tudo caro. Tudo está mais caro no governo Lula. Alface está cara, substitui por chicória. Olha que maravilha. Agora nem alface mais o povo brasileiro deve ter. Agora substitui por chicória. Lembra da carne? Troca por ovo, pé de galinha. E aí a imprensa começa a soltar matéria de como pé de galinha faz bem para a saúde. Agora o alface, galera. Azeite ninguém compra mais, né? Tem que fazer finança, tem que fazer crediário para comprar uma garrafa de azeite. Vou citar um exemplo, né? Mas a dinâmica, ninguém discute a necessidade do controle da inflação, isso não está fora de qualquer debate. Inclusive, a inflação furou o teto, tá? O que estava sendo programado para a inflação já furou o teto. Gente que tem intolerância com a inflação. Não é tolerância com a inflação. Nós temos que ter intolerância contra os juros, porque isso dá um efeito deletério para investimento.
Mas nada, ele não fala nada sobre tributos, nada sobre os impostos que torna a produção de qualquer coisa, a venda de qualquer coisa no Brasil mais cara. Orçamento público, enfim, para conta das famílias, crédito. Então esse é o nosso desafio. Meu filho, seu desafio é muito maior do que esse. Então nós vamos lá, recorde de rombo fiscal, recorde no déficit, recorde de gastos, mesmo tendo recorde de arrecadação. É o país dos recordes agora, né? Nós caímos para 10º lugar na posição de ranking internacional do PIB, né? Nós estamos caímos em destinos de investimento, aumentando a criminalidade. Aí eu vou nem falar da Amazônia, dos indígenas, da dengue, né? Dos escândalos de corrupção, como o Arroz Gate, depois nós tivemos a Secom, a superlicitação da Secom. Tá uma situação tão complicada que os ministros não estão sabendo mais como defender. Aí sai uma pesquisa hoje falando que a maioria aprova o governo Lula. Meu amigo, se aprovasse, ele poderia andar na rua. O Lula não anda na rua. Se aprovasse, o Lula teria saído para fazer campanha para os seus candidatos. Não foi. Não foi porque se ele aparece com candidato, esse candidato perde. Ao invés de contribuir, ele atrapalha. Inclusive, acho que foi por isso que ele não foi no Boulos. A única chance que o Boulos tinha de ganhar é dele não ser visto com o Lula. Mas as mentiras continuam, a desinformação por parte do governo, a imprensa tentando passar pano, chegando ao ponto de falar que pé de galinha faz bem para a saúde. Quer apostar quanto que a imprensa vai soltar? Alguma imprensa aí vai soltar que chicória é melhor que alface. Aposto quanto você quiser. Chicória é